Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal Meu Propósito, né? E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre ansiedade. Mas o que é ansiedade? Você é ansioso, né? Ansiedade é um distúrbio, tá? É um distúrbio que é causado pela falta de clareza nas coisas. Por exemplo, se eu sei que algo é bom, eu tomo as medidas necessárias para agir conforme aquilo que eu sei. Se eu sei que algo é ruim, eu também tenho conhecimento do que ou como agir na situação que é ruim. Mas se eu não sei se algo é bom ou se algo é ruim, isso pode gerar ansiedade. Vou te dar outro exemplo. Imagina que nesse exato momento alguém liga para você e diz o seguinte: Olha, eu tenho uma coisa para te contar. E encerra a ligação. A partir daquele momento, você começa a pensar: Nossa, o que será que ele tem para me dizer? Eita, será que é aquilo? E se for isso? Não, e se for? E se? E se? E é esse em si que é causado pela ansiedade, porque você não sabe, você não tem conhecimento do todo, você não sabe se aquilo é certo, se aquilo é errado, o que vai ser dito, o que não vai ser dito, e aí você começa a ter aquele sentimento de que é o que, de pensar e o que é que eu faço agora? E acaba tomando uma decisão por impulso, né? E esse é o grande problema das pessoas que são ansiosas. Elas tomam decisão baseado no impulso. Deve ser isso. E vai lá e faz. Hoje eu vou compartilhar do estudo do Wayne Segman, lá no livro de Mormon, a história de um homem que tomou a decisão baseado no impulso, né? O nome desse homem é Zenith. Zenith foi um dos homens que foi chamado, que morava lá em Zaraela, tá? E ele recebeu uma ordem de que deveria, e assim, para que vocês possam ter um conhecimento do histórico, o que estava acontecendo, havia uma guerra entre dois povos, um povo chamado Nefita e um povo chamado Lamanita, tá? E nesse momento os nefitas moravam numa terra chamada Zaraela, tá? Juntamente com um povo que era o povo de Zaraela, tá? E os lamanitas, eles moravam lá na terra de Lei Nef, que era a primeira terra quando a família de Lei chegou. E os nefitas, eles tinham aquele desejo de retomar sua terra, de voltar à sua terra de origem, e tudo isso aí. E mandaram esse homem, esse Zenith, para que ele pudesse olhar como é que estava armado os exércitos dos lamanitas, para que os nefitas pudessem organizar uma estratégia de guerra. E esse homem, junto com outro, ele foi lá observar os lamanitas, né? E vamos ver o que foi que aconteceu lá em Mosias 9. Mosias 9, no versículo 1. E diz o seguinte: Eu, Zenif, lembra esse nome, havendo sido ensinado em todo o idioma dos nefitas e tendo tido conhecimento da terra de Nefe, ou seja, da terra da primeira herança de nossos pais, e havendo sido enviado como espião entre os lamanitas, a fim de espionar suas forças para que nossos exércitos pudessem cair sobre eles e destruí-los, quando vi, porém, o que havia de bom entre eles, não mais desejei a sua destruição. Então o que aconteceu? Zenif foi lá espionar. E quando ele chegou lá, ele viu o comportamento dos lamanitas, talvez com sua esposa, com as esposas, com os filhos. E ele disse: Não, pá, peraí. Não vou cair sobre esses homens. São pessoas boas. E na verdade, Zenith, ele não conhecia exatamente o caráter e o comportamento dos inimigos, dos lamanitas. E ele tomou uma decisão baseado naquilo que ele estava vendo, baseado naquilo que ele estava vendo naquele momento. Ele foi pelo impulso, tá?
E isso também me faz lembrar uma situação do profeta Samuel. Lembra do profeta Samuel lá do Velho Testamento, quando ele foi escolher um novo rei para que futuramente pudesse substituir Saul? E ele visitou a casa de Jessé. E quando chegou à casa de Jessé, que viu os filhos de Jessé, aqueles altos, fortes, tal, não sei o quê, ele disse: opa, certamente esse daí é o que o Senhor vai ungir para ser rei. E o Senhor, ele disse para Samuel: Samuel, não atente para o que está diante de teus olhos. Porque o homem, ele vê o que está diante dos olhos, mas Deus, ele olha para o coração. Naquele momento, Zênifer, ele não olhou para o que estava no coração, ele não tinha conhecimento. Ele olhou para o que estava diante dos olhos. E aí ele tomou a decisão, disse: não, oxê, não vou batalhar contra esse povo, eu vou negociar com o rei deles, o rei dos Lamanitas. E aí ele voltou lá para o capitão dele, lá dos Nefitas, e disse: não, eu não acho que a gente deve combater eles, não. O que aconteceu com isso tudo? Né? As tomadas de decisões, as coisas que nós decidimos baseado nos impulsos, trazem consequências. Né? E quais foram as consequências dessa decisão de Zênifer? Primeiro, né, ocorreu uma guerra civil, ocorreu uma guerra entre eles, entre os nefitas. Isso está em Mosias 2. Mosias 9, versículo 2. Diz assim: portanto, discuti com meus irmãos no deserto, porque desejava que nosso chefe fizesse um tratado com eles, sendo ele, porém, um homem rigoroso. Isso é o ponto de vista dele naquele momento. Um homem rigoroso e sanguinário, ordenou-me que fosse morto. Mas fui salvo com o derramamento de muito sangue, porque pai lutou contra pai, e irmão contra irmão, até que a maior parte de nossos exércitos foi destruído no deserto. E nós, os que escapamos, voltamos à terra de Zaraela, para contar às suas esposas e filhos o que sucedera. Então, o que aconteceu com a decisão de Zênifer? Zênifer tomou aquela decisão por impulso, disse: não vamos batalhar, ocasionou uma guerra entre eles, um conflito entre eles. A maioria dos exércitos, imagine, a maioria dos exércitos foi destruída por causa da decisão por impulso de um homem. E aí, muitos foram mortos dos nefitas. Uma guerra, um combate dentro dos próprios nefitas. Né? Qual foi a outra consequência disso? E está lá no versículo 3 de Mosias 9. Ele voltou lá para Zaraela e disse assim: contudo, estando extremamente ansioso, ele não tinha certeza se ia dar certo ou se não ia dar certo. Mas ele estava assim, afobado, estava naquela coisa do impulso, estava ansioso. Para herdar a terra de nossos pais, reuni todos os que desejavam subir para ocupar a terra. Reiniciamos nossa jornada pelo deserto para subirmos a terra. Mas fomos atingidos pela fome, pelas duras aflições, porque éramos vagarosos em lembrar-nos do Senhor nosso Deus. Ele induziu outros a ir lá para a terra da primeira herança e levou um povo despreparado. Porque esse povo que ele levou para lá era um povo que era vagaroso em lembrar do Senhor. E, consequentemente, quando você é vagaroso em lembrar do Senhor, você não é abençoado. E não quer dizer que passar aflições só porque nós não... só porque nós não guardamos os mandamentos. Passamos por aflições em qualquer situação porque é necessário que tenhamos oposição em todas as coisas. Contudo, quando você não guarda os mandamentos, é mais tendencioso a você ser castigado. Então eles foram um povo, ele induziu o povo, isso foi mais uma consequência, levou para lá. E a terceira consequência está no versículo 10. Diz assim: ora, ele foi lá, conversou com o rei dos Lamanitas. O rei dos Lamanitas disse: não, seja bem-vindo. Aqui, ó, essa terra é de vocês, tá, não sei o quê. Mas aí ele não entendia qual era o verdadeiro propósito do rei. E tá aqui, ó, o verdadeiro propósito do rei, no versículo 10. Ora, foi por astúcia e malícia, a fim de levar o meu povo ao cativeiro, que o rei Lamã cedeu a terra para que eu a ocupasse, por malícia. Né?
Então, tem até um vídeo que eu vou deixar aqui nas descrições, Cuidado com o mal por trás dos olhos sorridentes. Né? É um vídeo do apóstolo Neil L. Anderson, do Coro dos 12 Apóstolos. E ele fala sobre isso, a gente tem que cuidado com o mal por trás dos olhos sorridentes. Ele foi pela aparência, ele foi pelo que estava vendo e colocou a situação, o povo que foi com ele todo em risco. Tá? Além do que, depois os lamanitas ocasionaram vários combates contra esse povo, deram a terra, mas ficaram de olho grande no desenvolvimento deles, no plantio deles, porque os lamanitas eram preguiçosos. Então eles ficaram de olho no plantio deles, de olho no desenvolvimento deles, e queriam tomar tudo na marra, na força. Tá? Além dos impostos altos que o rei cobrava em cima dele. Tá? Então essas foram consequências de uma tomada de decisão por impulso. Tá? Ou seja, por ser ansioso, ele tomou a decisão por impulso. Tá? E também, eu gostaria, mas tá bom, se você chegar para mim e disser assim, Adriano, mas eu já tomei uma decisão por impulso, tá? E agora eu estou envolvido numa situação que eu tomei, não é uma situação muito agradável, e agora como sair dessa, né? E eu vi no versículo 17 e 18, né? Em Mosias 17 e 18, eles falando sobre como eles puderam remediar essa situação. Versículo 17 e 18 diz o seguinte: Sim, com a força do Senhor saímos para batalhar contra os lamanitas, porque eu e meu povo clamamos fervorosamente ao Senhor para que nos livrasse das mãos dos nossos inimigos, porque nos veio a lembrança, a libertação de nossos pais. E Deus ouviu nossos clamores e respondeu nossas orações, e avançamos com sua força, com a força do Senhor. Sim, avançamos contra os lamanitas, e em um dia e uma noite matamos 3.043, matamos até expulsamos de nossa terra. Então o que acontece? Você tomou uma decisão por impulso? Você está envolvido numa situação que foi causada numa consequência baseada nessa decisão? Volte-se a Deus. Faça com que como eles fizeram. Lembre do que o Senhor já fez por você. O que o Senhor já fez em sua vida. Né? Tem um outro discurso também do Elder Anderson, tá? Dessa última conferência de abril de 2020, que eu vou também colocar na descrição. O título é Lembranças Espirituais Determinantes. Importante ver esse vídeo também, ver esse discurso. Lembranças espirituais determinantes podem nos retornar, fazer com que nós retornemos a Deus, nos arrependermos de nossos pecados. Mas melhor do que remediar é evitar, né? Melhor do que remediar é evitar. Então, pessoal, quando se deparar com uma situação em que você não tem certeza, que você está extremamente ansioso para saber o que fazer, o que não fazer e tal, o que vai ser dito, o que não vai ser dito, respira, toma água e lê Tiago 1,5. Tá? Tiago 1,5 foi a resposta para a igreja de Cristo estar na terra hoje. Conversa com Deus. Ele vai responder sua oração. Ele vai dizer qual o melhor para você. Tá bom? Não tome decisões por impulso. Tá? Busca o Senhor, que Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o coração. Forte abraço, pessoal.